Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. E no Brasil de hoje, os exemplos que vêm de cima estão cada vez mais raros. Quando você escolhe alguém para te representar, você tem uma expectativa com relação às atitudes dessa pessoa. O mesmo acontece com as autoridades constituídas. Esse pessoal deveria dar o exemplo, porque ele tem um efeito contagiante e acaba transmitindo segurança e correção. Infelizmente, o que a gente mais vê no Brasil de hoje são indivíduos que não têm nenhum exemplo para dar e se passam por líderes que estão mais para chefes de quadrilha do que para qualquer outra coisa. Seus interesses pessoais vão de encontro aos interesses e necessidades da população, que espera deles uma coisa que eles jamais poderão dar. Um verdadeiro líder incorpora o espírito de grupo e leva a comunidade a que pertence em direção ao progresso. E um exemplo de bom líder contagia. A comunidade cresce e se desenvolve num círculo virtuoso sem igual. Mas o mau líder, aquele que acaba exercendo uma liderança negativa, também gera uma lealdade entre os seus seguidores. E muitos deles não conseguem enxergar o caráter do oportunista e acabam seguindo e defendendo o sujeito cegamente. O Brasil é rico de exemplos. Agora, quando você imagina que um prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, que decreta medidas restritivas, que determina a detenção de pessoas caminhando sem máscara na praia, mesmo durante exercícios como corrida, caminhada, ou mesmo andando de bicicleta, vai dar o exemplo, você se depara com a foto dele nas redes sociais, onde ele está num bar lotado, sem máscara, se divertindo e cantando, acompanhado por músicos também sem máscara. O que você pensa com um exemplo desses? Pô, eu estou sendo feito de idiota, né? É a primeira coisa que vem à cabeça. Aí você vê os jornais dizendo que o presidente é genocida porque aglomera e não usa máscara. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o que ele é então? Basta pedir desculpas e está tudo bem. Como é que você acha que deve se sentir quem foi detido pela polícia a mando dele e que não teve a chance de pedir desculpas nem ser perdoado por ninguém? O sujeito foi humilhado, constrangido, agredido e vilipendiado no seu direito constitucional de ir e vir. Foi péssimo o exemplo que veio de cima. Mas subindo aí na hierarquia dos cargos públicos, nós já vimos governadores que proíbem a população de sair de casa para evitar a aglomeração, né? Só que eles vão curtir festa na casa dos amigos. Todos desmascarados, nos dois sentidos da palavra. Parecem com aqueles artistas que pregam determinado comportamento só para os outros, porque eles mesmos não fazem o que dizem e aquilo que parece politicamente correto. Num outro nível do serviço público, nós chegamos ao nosso Supremo Tribunal Federal. Os sinais que eles mandam para a nação são os piores possíveis. Basta começar pela lista de produtos que o tribunal adquire para os almoços, jantares e eventos realizados na corte. Um verdadeiro escárnio. E o pior é que tudo que eles consomem é comprado com o nosso dinheiro. Mas nesse tribunal, o que é difícil mesmo é encontrar bons exemplos. E aquelas pessoas que resolvem pesquisar o passado dos Supremos Ministros vão ficar horrorizadas. Dias Toffoli, que já foi presidente do STF, foi advogado do PT, não conseguiu ser aprovado em concurso público para juiz e se vangloria do roubo de um processo feito por um companheiro. Quando você fala uma coisa dessas, pensam logo que você está delirando ou tem alguma implicância com ele, né?
Um ministro de uma Suprema Corte jamais faria uma coisa dessas, nem quando jovem, porque isso aí é uma questão de princípio. Só que ele fez. E ele mesmo disse que fez. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer, o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes. E esse roubo do processo resolveu essa situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir, porque o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Essa é a cabeça dos petistas, né? O sujeito que rouba o processo é um pobre coitado. E ainda bem que a juíza era conhecida, né? E aí arquivou o processo. Um ótimo exemplo que retrata o que acontece na nossa justiça. Outro exemplo é o do ministro Edson Fachin, que também confessa algumas coisas interessantes sobre o seu passado. Já declarou que foi influenciado por um professor ligado ao Partido Comunista, que o Partido dos Trabalhadores é o único partido do Brasil que poderia ser chamado de partido, e ainda fez campanha para ex-presidente Dilma Rousseff. Eu já entrevistei pessoas aqui que diziam, por exemplo, que lutaram, né, pela anistia, diretas já, constituinte, e que naquele momento de luta, de embate, de enfrentamento mesmo, né, de ir para a rua, de ir para os comícios. Algumas pichações, que obviamente eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Nós escrevemos à época um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões, em 1978, era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores e que tinha um programa de transformação do Brasil. De modo que mesmo depois da Constituinte a ilusão se manteve. E em parte se realizou, em parte não. Obviamente vivemos também um pouco dessas contradições que o Brasil de hoje vive. E que é Tenho em minhas mãos manifesto de centenas de juristas brasileiros
que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Provavelmente, com esse seu ativismo político, o ministro Fachin conseguiu a sua vaga no Supremo, né? E também negou o pedido de prisão preventiva da ex-ministra, ou melhor, da ex-presidente Dilma Rousseff, naquele processo aí da Operação Lava Jato. Só que com o passado desses, ele jamais poderia ter decidido alguma coisa sobre os ex-presidentes Dilma e Lula, porque simplesmente é muito suspeito. E deveria, se quisesse dar um bom exemplo, se considerar impedido. Mas você acha que ele fez isso? Não, é claro. Nós temos na corte inúmeros maus exemplos que a gente pode mostrar em uma próxima oportunidade. Pena que nós não temos os bons exemplos divulgados pela grande e velha imprensa, que infelizmente tem primado aí pela divulgação dos maus exemplos numa total inversão de valores. Mas nesse fim de semana, eu li uma carta escrita pelo gerente-geral da rede Slavieiro Hotéis, onde ele relata a passagem da comitiva presidencial que foi ao Acre para a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira e que passou apenas 2 horas no hotel. O que chamou a atenção dele foi a simplicidade do presidente. Ele disse na carta que não tinha nada de política, que ele queria apenas relatar uma experiência que para ele foi muito gratificante. Ele demonstrou que ficou espantado com o pedido que o presidente fez a ele pessoalmente, um sanduíche de pão com ovo e queijo e para a viagem. Ele, espantado, diz na carta: tem noção? Podia pedir qualquer coisa e essa foi a vontade dele. Ele lembrou que já tinha hospedado 5 presidentes em seu hotel, 2 enquanto era gestor operacional e 3 já como gerente. E frisou que essa foi de longe a mais simples, a menos luxuosa, com menos desperdício e com mais respeito com o dinheiro público que ele havia visto. E ainda ficou surpreso com o cardápio escolhido para toda a equipe envolvida na comitiva. Era arroz, feijão, uma massa, uma leguminosa, 2 proteínas e salada de alface, tomate e cebola. E de sobremesa, as opções solicitadas foram gelatina e doce de leite. Na carta, o gerente disse espantado que nem time de 3ª divisão, que já esteve hospedado no hotel, teve um cardápio tão simples. Ele também se espantou com a inexistência de pessoas afetadas, querendo bebidas e comidas sofisticadas, coisas que, segundo ele, eram normais em outras comitivas presidenciais. Essa é a diferença que eu disse há pouco, né? O bom exemplo inspira e tem efeito contagiante e acaba transmitindo segurança e correção. E é disso que o Brasil precisa. Com esses exemplos, a gente consegue saber por que querem tanto tirar esse presidente da sua cadeira.